Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês que estão chegando, boa noite, é sempre um prazer estar com vocês, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês na nossa noite de quarta-feira, onde a gente utiliza um espaço bem legal para falar sobre coisas que tocam a nossa alma, que tocam o nosso coração. E nessa noite a gente vai estar falando sobre em busca de um sentido, né? Sobre a perspectiva de sentidos da vida, sobre os sentidos da vida. Nessa noite a gente vai estar falando sobre isso. E eu prometi a vocês na última quarta-feira que faria uma live extra falando sobre esses sentidos, né? Sobre a nossa vida dentro da perspectiva de trazer sentido para a nossa existência, para as coisas que a gente faz, para as áreas da nossa vida. E é uma pergunta muito interessante, né? Qual é o sentido da vida? E a gente vai perceber que quando a gente fala de qual é o sentido da vida, a gente não está falando de uma vida, né? De uma maneira generalizada, mas nós estamos falando de áreas da nossa vida, né? A gente pode estar bem em muitas áreas, mas outras áreas da nossa vida a gente está passando por sérios problemas. E eu quero trazer uma perspectiva hoje dentro de uma visão do protestantismo e a gente conversar de uma maneira generalizada sobre o sentido da vida. Então eu queria agradecer a você, fiz as minhas anotações, meu dever de casa para a gente estar conversando nessa noite sobre esse tema que particularmente eu gosto bastante. É um tema que eu me interesso muito em pesquisar, em ler, em estudar para trazer mais elucidações, porque todos nós temos perguntas e às vezes as nossas perguntas não têm respostas e a gente vai vivendo sem respostas e isso às vezes nos angustia demais. E é sempre bom a gente contar com pessoas que possam trazer elucidações às nossas questões insolúveis, né? E eu vou iniciar utilizando uma fala que eu trouxe na última quarta-feira, é que eu quero que você ouça aquilo que a gente vai conversar aqui. E eu não quero que você simplesmente aceite. Eu não tenho uma verdade absoluta. O que eu vou trazer são coisas, é fruto de uma pesquisa, são frutos de livros que eu li, frutos de histórias que eu ouvi, frutos de cenas que eu participei, frutos de reflexões que eu tive. Eu não tenho uma verdade absoluta. Então, eu não quero que você aceite, eu quero que você pense junto comigo nas coisas que a gente vai conversar aqui agora. E, e se você de repente olhar uma coisa e você dizer, caramba, isso aqui é bacana, eu gostei disso aqui que o Márcio está falando. Eu concordo com isso, ótimo, porque pode ter outras coisas que você vai ouvir e você vai falar assim, não, isso aqui eu concordo mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. E tem outra coisa que você pode virar e falar assim, não, isso aqui eu discordo completamente. Esse é um espaço democrático, é um espaço que eu quero que a gente pense, que a gente reflita junto sobre a questão da nossa própria vida, da nossa própria existência como ser humano, como pessoa, dentro da perspectiva daquilo que eu faço hoje, eu me propus a fazer hoje, dentro do trabalho, dentro da minha casa, da minha família, dos meus amigos, das minhas relações, etc e tal. Então, eu quero começar esse texto, né, esse nosso bate-papo, contando uma história que eu ouvi há um tempo atrás. Eu vi uma história de uma coisa que aconteceu na China, tá? Uma livraria na China, ela teve 800 livros roubados. 800 livros roubados. E aí o dono da livraria percebeu que no seu estoque estavam faltando muitos livros. E não só no seu estoque, mas também nas prateleiras. Os livros estavam começando a se esvaziar.
E ele não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo, por que aquelas coisas estavam acontecendo, por onde estavam aqueles livros, onde foram parar aqueles livros. Então ele contratou alguns policiais que se infiltraram dentro da livraria como se fossem clientes da livraria. E ali um jovem foi preso. Um jovem de 23 anos foi preso. Isso aconteceu numa cidade da China. Eu não lembro agora o nome da cidade. Mas quando noticiaram a respeito desse fato na mídia, o nome do menino era Li, né? Da última vez que eu falei sobre isso, eu falei não há nada mais chinês do que Li, né? E aí levaram esse menino de 23 anos, um rapaz, um homem de 23 anos, um jovem, né, de 23 anos, para a delegacia e perguntaram para ele o que ele estava fazendo com os livros, se ele estava roubando os livros para revender, o que ele estava fazendo. Porque foram 800 livros roubados. Onde estavam aqueles livros? O que ele estava fazendo com aquilo? E perguntaram para ele o que ele estava fazendo. Ele falou, não, eu não estou revendendo os meus livros, eu não estou criando nenhuma outra biblioteca com os livros roubados. Eu peguei o livro porque eu estava em busca de resposta para o sentido da vida. Muito interessante isso, né? Esse é um caso de um jovem que buscou nos livros a solução para os seus questionamentos. Buscou nos livros, na literatura, não sei quais foram os livros que ele roubou, talvez na ciência, talvez na filosofia, talvez na teologia, buscar respostas para as suas questões. Ele não encontrou nenhuma resposta, né? Porque ele continuava ainda roubando os livros da biblioteca. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando se trata da nossa vida, da nossa experiência de vida, da nossa experiência histórica de vida, das perguntas que fazemos para a nossa vida, as respostas elas são urgentes. A gente, quando tem questões para serem resolvidas, as nossas perguntas, a gente quer respostas urgentes. A gente quer respostas para ontem, a gente quer soluções para ontem, a gente não pode esperar. Tem algo que dói, tem algo que machuca, tem algo que nos angustia e a gente precisa de resposta. Quando se trata da nossa própria vida, das nossas próprias questões de vida, os nossos questionamentos, as perguntas e as respostas elas são urgentes para essas perguntas. E quando eu falo sobre o sentido da vida, eu falo sobre aquilo que faz a vida valer a pena. Você já parou para pensar sobre isso? O que faz a sua vida valer a pena? Não vale dizer que é o filho, tá? Ah, meu filho faz a minha vida valer a pena. Não vale. Porque, putz, cara, imagina se seu filho é retirado de você, e eu não estou me referindo apenas à doença, lógico que eu não quero que isso aconteça, mas quer dizer que quando seu filho se casar e ele sair da sua casa, a sua vida acabou. O que faz a sua vida valer a pena? Não fala que é seu marido, porque tem alguns maridos aí que, pelo amor de Deus, só Deus. O que faz a sua vida ter sentido? O que faz a sua vida valer a pena? A sua vida ter sentido? O que faz você perceber que a vida realmente ela vale a pena ser vivida? Há pessoas que acreditam que a vida não vale a pena, né? Albert Camus, que é um filósofo existencialista, dizia que a única pergunta que nós devemos responder para nós mesmos é por que a gente não se mata. Num mundo sem sentido, por que existimos? Por que insistimos em viver? Para Camus, o suicídio era uma grande questão filosófica. Ele buscava respostas
por que que a existência continua vivendo num mundo que cada vez mais vai se perdendo em meio às suas próprias loucuras e seus próprios desvaneios, né? Para Shakespeare, na peça Macbeth, ele disse que a vida é um conto narrado por um idiota, e no final de tudo nada faz sentido. A vida é um conto narrado por um idiota e que no final de tudo nada faz sentido. Isso para Shakespeare, na peça Macbeth. É uma peça, inclusive, que eu gosto muito. Há aquelas pessoas que somente desfrutam da vida, né? Não sei se você conhece alguém assim. Que elas são aquelas que adoram aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. São essas pessoas. É muito interessante isso. São pessoas que parece que elas estão sentadas eternamente no portão, com as suas cadeiras, vendo a vida das outras pessoas passarem, e você pergunta para elas: e aí, fulano, como é que vocês estão? Ah, a gente está aqui, fazendo o tempo passar. Tem uma frase de Israel, que ele foi ministro isso no século XVII, se eu não me engano, ou no século XIX, acho que foi no século XIX. Ele dizia de Israel, ele dizia que a vida ela é curta para ser pequena, e nós apequenamos a nossa vida quando nós nos acovardamos frente a ela. Uma pessoa que fica sentado vendo o tempo passar, para alguns pensadores, é um suicida covarde. Porque alguém que fica sentado vendo a vida passar é a mesma coisa que tivesse cortado os seus próprios punhos e segurando o sangue para que ele não se esvaísse de uma vez, mas que ele fosse perdendo a vida. E é muito interessante essa analogia, porque tem gente que parece que gosta disso. Tem gente que parece que está vendo que as coisas aconteçam e elas se acovardam diante da própria vida, diante da própria existência. Isso é uma coisa que eu sempre vou falar para vocês, é que nós temos a responsabilidade. E o que é responsabilidade? A responsabilidade é a prerrogativa de dar respostas. Então, se nós temos a nossa vida, nós temos a responsabilidade diante da vida, ou seja, a prerrogativa de darmos respostas certas diante da vida, para que a vida ela continue tendo sentido, para que ela seja vivida com dignidade, sabe? Tem pessoas que com uma mentalidade antiga, por exemplo, dentro dos seus casamentos, dizem assim, isso não está muito longe de nós, dizem assim: olha, se o seu marido ronca, fica com ele, porque o segundo pode bater. Perceba, e eu estou utilizando uma metáfora, é claro que você não vai abandonar o seu marido porque ele ronca. Longe, ninguém está mandando você abandonar nada, mas se eu vivo momentos de agressão na minha vida, se eu vivo diante de coisas que agridem a minha própria vida, então por que eu me acovardo diante dela e não me posiciono de uma maneira categórica a fim de eliminar todo o problema existente? Por quê? Por que a gente não elimina todos os processos, todas as dificuldades? Por que a gente não se posiciona diante daquilo que nós acreditamos como verdade e a gente age de maneira para que torne a vida digna, para que torne a vida um manifesto de que eu estou vivo, eu vivo, eu não apenas sobrevivo, mas eu vivo os meus dias, eu aproveito os meus dias. E queridos, você desculpe, mas aproveitar a vida não é você ir para Las Vegas,
Aproveitar a vida não é você ir para Paris, não é você ir para Portugal, não é para você ir para a Alemanha, não é para você ir para a região dos lagos, não é para você ter um carro bonito. Isso não é aproveitar a vida. Às vezes, tem pessoas que não tem, não tem nada, nada. Tem uma casa, pobre, mas dela, e não tem muitas coisas dentro de casa, mas tem amor das pessoas que os cercam. E às vezes, quando se juntam numa ceia, que às vezes é pão e água, ou pão e suco, mas a unidade, a parceria, a comunhão, sabe, a cumplicidade está tão grande que ela não precisa de mais nada. Ela não deseja mais nada, ela só deseja que aquele momento se eternize. Felicidade para os gregos é isso, é desejar que o momento se eternize. Então, por que às vezes a gente, diante da dor e do sofrimento, por que a gente se apequena? Por que a gente não se manifesta? Não se manifesta em favor da própria existência? Tem pessoas que vão vivendo e vão perdendo as oportunidades. O que é a oportunidade? Oportunidade é um nome dado a um vento, dado inclusive pelos gregos, né? Os gregos, nas suas embarcações, oportunidade era o nome que esses homens de embarcações davam para um determinado vento. Quando eles chegavam do mar, né, dos mares, das pescarias, dos longos dias de remação, de enfrentar turbulências, de enfrentar maremotos, tempestades, ondas violentas. E naquela época não tinha barco a motor, era na mão, eram os braços firmes, né, para remar em direção à sua casa, em direção à sua família. Quando eles avistavam de longe a sua terra, a sua cidade, eles alçavam as velas, porque havia um vento que, quando chegava próximo ao porto, à porta, ao portal, né, da sua casa, do seu lugar de refrigério, do seu lugar de segurança, quando chegava próximo ao porto, né, ao portal da cidade, eles assalvam a vela e um vento forte soprava. Então, o que acontecia? Eles não precisavam mais se cansar, eles não precisavam mais se debater, eles não precisavam mais se preocupar para chegar a um lugar de segurança, porque o vento oportuno levou eles em segurança até o lugar onde eles ansiavam estar, o lugar da sua chegada. Tem pessoas que perdem a oportunidade e não alçam as suas velas. Tem pessoas que ficam sentadas esperando, vendo a vida dos outros caminharem. Tem pessoas que ficam sentadas observando e vendo a vida dos outros progredirem. E as suas próprias vidas continuam definhando em meio a falta de perdão, em meio a angústias, em meio a reclamações, em meio a murmurações, em meio a tantas, a tantas coisas, e que às vezes essas mesmas pessoas dizem que o outro teve sorte na vida. Mas é como já diz o pensador, sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não quis fazer. Então o outro tem sorte, né? Enquanto outras pessoas sentam e ficam ali esperando, né? Essa onda de deixa a vida me levar, vida leva eu, ela é muito legal quando você está num churrasco. Tem piscina, seus amigos estão ali e vocês estão curtindo, vocês estão brincando e você não quer que aquele momento acabe, você quer que a vida mesmo fique ali porque está um momento gostoso. Só que tem momentos que não dá pra gente deixar a vida levar. Tem momentos que não dá, parece que às vezes a gente vive numa enxurrada, sabe uma enxurrada quando desce do morro, a água, a chuva forte vem, e aí aquela vem descendo tudo do morro, e aí a gente vai descendo, e aí a pessoa pergunta, e aí fulano, vai pra onde? Não sei, eu vou. A gente só sabe que a gente está indo, mas para onde a gente está indo? Não sei.
Para onde o nosso casamento está indo? Eu não sei para onde meu casamento está indo. Para onde as minhas finanças estão indo? Eu não sei para onde as minhas finanças estão indo. Elas estão indo para algum lugar. É mais certo que para o buraco. É mais certo que o casamento esteja indo para o buraco. É mais certo que a vida financeira e educacional está indo para o buraco. É mais certo que a vida ministerial esteja indo para o buraco. Porque a falta de posicionamento categórico diante da vida nos torna irresponsável diante dela. A falta desse aguerreamento de lutar, sabe, de esbravejar quando se é necessário, porque a vida é uma só. A gente não vive duas vidas. A gente não tem outra oportunidade. Tem um trecho das Escrituras Sagradas que dizem que a vida ela é como um sopro d'água. E se ela é um sopro d'água, ela é um vapor de água, né? É um vapor de água. É igual quando você está fazendo arroz e aí você levanta a tampa da panela para ver se o arroz está cozido e aí sobe aquele vapor. Quanto tempo dura aquele vapor no ar? Não dura muito tempo. Assim é a nossa vida. Então, se a nossa vida é assim, por que eu vou estar em lugares que eu não quero estar? Por que eu vou estar com companhias que eu não quero estar? Por que eu não vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer? Por que eu não vou estar com pessoas que eu gostaria de estar? Por que eu não vou... Por que eu não vou orar ou rezar, a maneira como você quiser denominar isso, com vontade, com o meu coração? Por que eu não vou amar mais? E aí a gente vive o eterno epitáfio, né? Podia ter amado mais, podia ter desejado mais, me entregado mais, visto o sol se pôr mais. Enfim, a gente vai vivendo a vida e a gente... Será que a gente sabe aonde que ela vai parar? Será que a gente sabe para onde que ela vai... Aonde que ela vai chegar? Aonde, sabe? E é daí que, inclusive, é aquela expressão bíblica que diz: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. São dessas pessoas que falam a expressão romana também carpe diem, que num período onde a Roma estava em decadência, um filósofo, um homem, que eu esqueci o nome agora, vira para sua sobrinha e diz assim: ó, aproveite o dia. Carpe diem significa isso, aproveite o dia, porque amanhã a gente não sabe se estaremos vivos, estão todos morrendo, a guerra é iminente. Assim é a vida dessas pessoas, sabe? Há também aquelas pessoas que dizem que a vida realmente não faz sentido e que nós estamos aqui preparando mesmo para ir para um outro lugar, né? A gente vai suportar o que tiver que suportar aqui para irmos para um outro lugar, porque o outro lugar é que vai ser legal. O outro lugar não vai ter sofrimento, o outro lugar não vai ter morte, o outro lugar não vai ter dor, o outro lugar não vai ter pobreza. É o outro lugar, é sempre no outro lugar, em busca do outro lugar. É claro que eu sou cristão protestante, eu acredito em Jesus Cristo como Deus e sigo a Jesus Cristo não apenas como na sua experiência histórica como pessoa, mas também Cristo como Deus. Sou devoto de Cristo Jesus como Deus e a gente acredita que vai haver uma vida depois dessa vida aqui. Mas todos nós somos ateus para alguma religião, né? Todos nós não acreditamos que existe algum Deus de alguma religião. E você já reparou para pensar que todos nós vamos para o inferno de alguma religião? De que a gente não pode ir para o inferno da nossa, mas para o inferno de alguma outra religião a gente vai? Bem, isso é uma pergunta
filosófica, apenas para a gente pensar a respeito desse assunto e respeitar a opinião dos outros, é claro. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente não tem que esperar a outra vida chegar para que a nossa vida aqui venha a ter sentido. A gente não precisa esperar o outro lugar chegar para que eu não sofra mais no meu casamento. A gente não precisa esperar a outra vida chegar para que eu não desfrute de coisas boas dessa vida que eu tenho. Eu não preciso, isso aí é assumir um martírio de vida que não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum, né? Inclusive, dentro dessa perspectiva, há aquelas pessoas que dizem que estamos vivendo nessa vida para resolvermos problemas da vida passada. E estamos tendo essas experiências humanas para uma redenção, para essa redenção, a fim de vivermos num outro mundo. Logo, a vida aqui, ela não tem sentido algum. É a próxima vida que tem sentido. É a próxima vida. A pergunta a respeito do sentido da vida, ela mobiliza muita gente. Muita gente, muita gente. E talvez, né, de todas as pessoas que já pesquisaram a respeito do sentido da vida, que já estudaram sobre o sentido da vida, Viktor Frankl talvez seja a pessoa que mais se destaca de todas essas outras pessoas, né? Viktor Frankl é o autor do livro Em Busca de Sentido, o que denomina o tema dessa nossa conversa, e ele é um psicólogo que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz. Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia, a terapia dos sentidos. Ele se tornou mestre nos sentidos. E foi Viktor Frankl que ele dizia no seu livro, e eu recomendo a você, por favor, compre esse livro é realmente um livro maravilhoso. Ele dizia no seu livro que não existe um sentido único e universal para o sofrimento. Carlos Henrique, beijo para você, meu amigo, tô te vendo aqui, viu? Viktor Frankl dizia que não existe um sentido único e universal, né, para o sentido da vida. Pois quando falamos sobre o sentido da vida, estamos falando sobre o sentido da nossa vida, da nossa existência, da nossa vida como pessoa, né? E não existe uma resposta única para o sentido da vida. Ele utiliza, inclusive, no próprio livro, uma metáfora que ele dizia assim: acreditar que existe uma resposta única para o sentido da vida é o mesmo que você perguntar a um mestre do jogo de xadrez, um enxadrista, qual é a melhor jogada que existe. E aí o enxadrista, né, o mestre de jogo de xadrez, ele vai dizer assim: olha, vai depender da forma como as peças estiverem configuradas no tabuleiro. Depende de cada jogo. São infinitas as jogadas. Não existe um único sentido. Existem vários sentidos, existem várias jogadas, existem várias estratégias. Então assim é o sentido da minha vida. Assim é o sentido da sua vida. Que em dado momento da nossa vida haja um sentido e que de repente em uma circunstância haja um outro sentido e que de repente em uma outra fase da minha vida haja um outro sentido. E assim são as áreas da nossa vida. Eu posso estar bem no meu casamento, mas minha área financeira não está legal. Eu posso estar bem no meu casamento, mas a minha área ministerial eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. A minha vida está boa, a minha vida financeira está boa, a minha vida de relacionamento estão boas, eu tenho bons amigos, tenho um bom casamento, tenho dinheiro na minha conta, mas a minha vida espiritual está péssima. Eu não sei o que fazer, não sei mais, né? Então a gente percebe que não existe um sentido único, porque não tem a vida, ela é ramificada dentro desses segmentos, vamos chamar assim, onde a gente impõe sentidos. Então
A gente não tem uma estratégia única, não se tem uma estratégia. Para Viktor Frankl, não tem a estratégia única para o sentido da vida. Nosso maior desafio, penso eu, nosso maior desafio é descobrir quais os sentidos para as áreas da nossa vida, né? Para que a gente se sinta mais consolidado, para que a gente se sinta mais firme, mais consolidado dentro das verdades e principalmente dentro das verdades que Deus tem para nós. Porque se falando do âmbito protestante, o que tem de cristão que não sabe o que faz da vida, são muitos, que eles procuram a igreja para sanar-se de seus problemas, de suas interpelações, da sua consciência, entregam a sua vida para Deus, mas depois não sabem mais o que fazer, sabe? Tem muita gente perdida sobre o sentido da vida. E essa questão do sentido da vida, ela é intrigante. Ela é intrigante por uma questão óbvia. Mas ou eu sou um alienado que não me faço a pergunta a respeito do sentido da vida, ou por isso eu meramente existo. Eu meramente vou existindo, eu vou sobrevivendo às coisas que vão acontecendo na minha vida e simplesmente eu vou deixando passar. Quantos casamentos que eu conheço que as pessoas vão falar assim, vamos levando. Vida ministerial, vida espiritual, vida relacional, profissional. Tem gente que está trabalhando num lugar que não gosta de trabalhar ali, mas não tem coragem de sair dali por N motivos e está num lugar que realmente ela gostaria de estar. Por N motivos, eu poderia citar aqui vários motivos para falarmos sobre esse assunto, mas a questão toda é essa, né? A gente vive ou a gente sobrevive? Porque se a gente simplesmente sobrevive à vida, a gente entrega a nossa existência na mão das pessoas que estão dispostas a guiá-las. Então, na verdade, não somos nós que guiamos, são outras pessoas que nos guiam. São outras pessoas que nos guiam e que nos levam. Porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer com o nosso filho. A gente não sabe o que fazer com a nossa profissão. A gente não sabe o que fazer, sabe? A gente não sabe que atitude tomar. Então, se eu sobrevivo na vida que eu tenho, se eu sobrevivo em meio a todo esse caos configurado ao meu redor, então eu simplesmente estou abrindo mão da responsabilidade de protagonista que sou, de escrever a minha própria história, e coloco a minha vida na mão de alguma outra pessoa que esteja disposta a fazer isso. E desculpe, mas tem pessoas que não gostam de ser chamada de gado por causa disso. Desculpe. Quando a gente deixa de raciocinar, a gente se entrega completamente às pessoas que passarão a pensar por nós. E aí a gente deixa de ter a própria vida para ter a vida guiada por outras pessoas que estão pensando no nosso lugar. Não abra mão da sua vida. Não abra mão da sua felicidade. Não abra mão da sua família. Não abra mão dos lugares aonde você gosta de estar. Não abra mão das coisas que você gosta de fazer. Não tem problema isso. Não tem problema nenhum. Busque dentro de você a coragem. Coragem vem do latim coractum. É a ação que vem do coração. Coragem é a ação que vem do coração. Busque a chama, pode parecer piegas, mas busque essa força que vem do seu coração para romper, para que você construa a vida que você quer construir para você. Tem gente que eu conheço com muito pouco
muito pouco recurso, mas comprou seu apartamento. Tem gente que eu conheço com muito pouco recurso que vivia debaixo de um casamento opressivo. Opressivo. A mulher, ela sofria maus tratos do marido, psicologicamente, fisicamente, e ela pegou tudo que ela tinha, ela comprou um apartamento, pegou a filha dela e falou assim: eu vou me virar sozinha, mas eu não vou viver debaixo dessas circunstâncias. Não faz sentido, não faz sentido. Por que continuar? Para que continuar? Continuar nos leva aonde? Nos leva para que circunstância? Para que momento? Para lugar nenhum. Então, tem pessoas que vivem preso a essas realidades, muitas das vezes fantasiosas, né, que nos impedem, que nos limitam de prosseguir e avançar, de ter uma vida, tem gente que toma uma atitude e fala assim, ó, eu vou fazer isso pelos meus filhos, eu vou vencer esse problema pelos meus filhos, eu vou romper com essa dificuldade pelos meus filhos. Está errado, isso está errado. Não faça pelos seus filhos, não faça pelo seu marido, não faça pelo seu amigo, faça por você. Faça primeiro por você. Sabe por quê? Porque depois que você vencer, depois que você romper, o seu filho, a sua filha vão olhar para você e vão sentir orgulho da mãe ou do pai que tem. Faça por você. Lute pela sua vida espiritual, lute pela sua vida ministerial, lute pela sua vida profissional, lute pelas suas finanças, se liberte das cadeias emocionais, rompa com as debilidades, busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque ajuda, mas dê sentido à vida. Dê sentido à vida. A vida é sua, ela é única e ela é pequena. Repito, a vida é curta para ser pequena. E como que a gente apequena a vida? A gente apequena a vida quando a gente não toma decisões categoricamente que precisam ser tomadas. Lute pela sua história, lute para construir a sua história. Mas se eu cair, a vida é isso. A vida é mais queda. A vida são mais erros do que acertos. A vida são mais quedas do que levantes. E isso constitui um ser humano melhor. Nisso se constitui um ser humano cada vez melhor. São os seus erros, são os seus acertos. Não se preocupe. Mas o que importa é que nós aprendamos a viver uma vida digna da nossa própria existência, de trazer sentido, de trazer propósito, dignidade, identidade, propósito para a nossa vida, para a nossa existência. É isso que a gente precisa fazer. Isso é algo, a gente não pode sobreviver. Isso é algo que eu me recuso. Eu me recuso a sobreviver na vida. Eu me recuso a simplesmente olhar a vida passar. Eu me recuso simplesmente ficar observando. Por quê? Porque nós somos feitos do mesmo sopro. Você que acredita em Deus, talvez você seja um ateu, né? Eu também sou um ateu para algum outro Deus, mas talvez você seja um ateu, não acredita em Deus. Mas se você acredita em Deus, você precisa entender que nós fomos feitos do mesmo sopro de vida. E a Bíblia diz lá no mito do mito geracional de Éden, que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E uma coisa que a gente entende que Deus é criativo. Ele criou os céus e a terra, criou tudo que existe. Se Deus é criativo, eu também sou criativo. Se Deus tem a criatividade, eu também tenho criatividade. Então eu preciso parar de me lamuriar e de inventar desculpas para as minhas
para os meus posicionamentos e passar a ser criativo em ações que melhorem a minha vida, que melhorem o meu bem-estar, que melhorem as minhas relações. Criatividade, Deus é criativo. Ele nos deu a responsabilidade. Ele nos deu a responsabilidade de cultivar. Se você for pegar lá no livro de Gênesis, ele vai dizer assim, vai, cultive na terra. Quando ele envia, né? Quando ele envia Adão e Eva, vão, multipliquem, cultivem na terra, plantem, cuidem dela, semeiem. Isso eu posso utilizar metaforicamente falando do Éden, de um jardim, de um crescimento, ou eu posso utilizar metaforicamente falando da minha própria vida, da minha própria existência. Eu tenho que cultivar a minha vida, eu tenho que multiplicar a vida que eu tenho, multiplicar as minhas riquezas, os meus recursos, multiplicar os meus afetos, as minhas relações, as minhas amizades, multiplicar, cuidar, cultivar, preservar. São ordenanças. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Pessoas que fomos feitos segundo a sua imagem, segundo sua semelhança. Para quê? Para dar sentido, trazer propósito à existência. Eu posso olhar na Bíblia ou em qualquer outro livro, a gente vai ver pessoas que viveram e que viveram bem, que viveram para dar sentido à sua vida, que viveram para trazer propósito à sua existência, que viveram magnífica bem para trazer sentido, para trazer razão. Tem uma pessoa que eu gosto muito de falar, eu já falei sobre ela aqui outras vezes, que é um homem chamado José de Arimateia, e eu quero falar sobre ele rapidamente para trazer alguns argumentos para essa minha tese. É que José de Arimateia, ele tinha uma posição religiosa muito elevada, né? Ele era um homem rico. Ele tinha um túmulo. Na época de Jesus, só pessoas que tinham muitos recursos financeiros é que tinha capacidade de comprar um túmulo. E ele tem um túmulo e que nunca foi usado, e ele pede para falar com o governador. Logo, ele também tem um status social elevado. Perceba, ele tem um status religioso elevado, ele tem um status social elevado, porque ele fala com o governador e o governador atende e deixa ele falar com ele. E ele diz assim: eu quero o corpo de Jesus, porque eu quero enterrar o corpo de Jesus. Sabe o que ele fez com esse ato? Preste bem atenção. Quem morria crucificado naquela época eram os piores bandidos, ok? E quem morria crucificado não era enterrado, ficava exposto para servir como exemplo, e os animais e as aves do céu, carnívoras, comiam o seu corpo. Eles ficavam ali. Quando José de Arimateia pede para tirar Jesus do túmulo, Jesus da cruz, ele está falando assim: olha, vocês cometeram... Ele falou assim para os religiosos: vocês cometeram um crime. Esse homem é inocente. Ele não é um bandido. E quando ele pediu para o governador: me deixe enterrar ele, ele virou para o governador romano e falou assim: ó, vocês cometeram um erro. Ele não era um bandido, ele era inocente. Sabe o que ele fez? Não se ouve falar mais nada de José de Arimateia, a não ser tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. Você pode procurar, mas nada. E ele era uma das pessoas de níveis elevados na tradição judaica,
e de uma pessoa de status social elevado. Ele coloca a sua cabeça a prêmio. Ele se arrisca. Ele tem um ato de coragem pedindo o corpo de Jesus para sepultar o corpo de Jesus e para intrinsecamente dizer para os acusadores: vocês cometeram um erro, eu vou dar um enterro digno para esse homem. O que a gente pode tirar dessa lição é que, primeiro, talvez, para aquele momento, o propósito de José de Arimateia era dar um túmulo para Jesus. Não sei. Mas uma coisa muito interessante que a gente pode tirar dessa história toda é que às vezes nos falta coragem para a gente interpelar os homens de autoridade. Às vezes nos falta coragem para interpelarmos a nossa própria consciência e falar assim, ó, isso está errado, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, eu preciso fazer alguma coisa para trazer sentido, para trazer propósito, porque senão a minha existência não passará apenas de uma breve lembrança na história. A gente não tem que ser uma breve lembrança na história. Mas se a gente tiver uma única lembrança, a gente não precisa ter mais de uma. Se a gente tiver uma única lembrança, mas que essa lembrança for marcada no coração dos nossos filhos, dos nossos amigos, dizendo assim, olha, ele teve coragem, ela teve coragem, ele teve coragem de romper, ele teve coragem de encarar-se, de encarar a si mesmo, ele teve coragem de encarar os outros, ele teve coragem para enfrentar os seus medos, enfrentar, para poder trazer sentido e propósito, Às vezes nos falta isso, às vezes nos falta coragem para encarar os nossos medos, para trazer sentido e propósito, não apenas para a nossa vida, mas uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida que vale a pena ser vivida para o outro. Pensa nisso que eu estou te falando. Uma vida que vale a pena ser vivida não é uma vida que vale a pena ser vivida para mim mesmo, mas é a minha vida compartilhada com mais alguém. Então que a nossa existência, que a nossa vida não seja simplesmente uma vida qualquer, mas que seja uma vida que dê sentido. E aí eu gosto muito de uma frase de Paulo, São Paulo apóstolo, de São Paulo, quando ele diz assim, eu considero tudo nada. E o que ele estava falando? Ele estava falando das suas prerrogativas, né? De cidadão romano, ele estava falando das suas prerrogativas como participante do Sinédrio, que provavelmente ele foi participante do Sinédrio, da elite, né, do judaísmo da sua época. Ele estava abrindo mão de ter nascido numa das principais tribos, a tribo de Benjamim, né? Enfim, ele estava abrindo mão de toda a sua prerrogativa de ter nascido, de ter sido cidadão grego, de ter estudado na escola dos helênicos, de ter estudado na escola de Gamaliel. Enfim, ele estava abrindo mão de tudo isso, porque ele disse assim, para mim, a minha vida, para ela ter sentido, isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada em fé, para o conhecer
e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava falando assim, olha, eu considero tudo, minha carreira política, minha carreira religiosa, minha carreira, tudo, minha formação, minhas formações, eu considero tudo como nada, para que eu conheça Cristo, conheça o seu poder, a ressurreição e eu seja achado nele. Para Paulo esse era o seu propósito. Para nós, qual é o nosso propósito de vida? Qual é o nosso propósito na vida? Se existe alguma área da nossa vida que não faz sentido, nós temos a responsabilidade de trazer sentido para essas áreas. Nós temos a responsabilidade de buscarmos dentro de nós mesmos. E se nós não encontrarmos dentro de nós, pedir ajuda e até alguém que de repente possa me ajudar, fazer uma oração, fazer uma reza, alguma coisa, mas me entregar de coração. Mas deixar do jeito que está eu não posso. Deixar do jeito que está e deixar a vida levar, isso não é vida. Nós temos uma vida e de repente alguns de nós temos outras vidas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Façamos por nós, para que essas pessoas também sejam alcançadas. A vida é única, repito, a vida é curta para ser pequena. Que a gente não se torne covardes diante da vida, mas que a gente lute para que a nossa vida tenha sentido em cada detalhe de sua existência. Agradeço a você pela companhia, agradeço a você pela participação, agradeço de verdade. Um grande beijo no coração, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.